Ele saiu do banho e o celular dele vibrou. O nome que apareceu me destruiu por dentro. A chuva batia contra as janelas do nosso apartamento em Curitiba com aquela insistência típica do inverno paranaense. Eu organizava a estante de livros do Caio, tentando encontrar um lugar para os meus exemplares de poesia entre suas enciclopédias de engenharia e manuais técnicos. Sorria sozinha pensando como éramos diferentes. Eu, professora de literatura perdida entre versos e metáforas. E ele, engenheiro civil com os pés firmemente plantados na realidade dos cálculos estruturais. 3 meses morando juntos. 3 meses desde que demos esse passo gigantesco, assustador e ao mesmo tempo reconfortante. Aos 29 anos, eu finalmente havia encontrado alguém que parecia entender minha necessidade de silêncio para ler, meu amor por tardes chuvosas e minha mania de deixar xícaras de chá pela casa. Caio, com seus 32 anos, tinha essa gentileza natural que me conquistou desde o primeiro encontro no café da livraria Lelo, no centro da cidade. Élida, onde você colocou minha toalha azul? Sua voz ecoou do banheiro, interrompendo meus devaneios. Na terceira gaveta da cômoda, respondi, ajeitando um volume de Cecília Meirelles ao lado de um livro sobre resistência dos materiais. A ironia não passou despercebida. Talvez fosse uma metáfora perfeita para nossa relação. O barulho do chuveiro criava uma trilha sonora relaxante para aquela noite de sexta-feira. Eu havia chegado mais cedo da escola, corrigido as últimas provas do 2º ano e decidido que merecíamos um fim de semana tranquilo em casa. Caio prometera fazer sua famosa lasanha, uma receita da avó italiana que ele guardava como tesouro familiar. Peguei meu exemplar favorito de Vaga Música e me acomodei na poltrona ao lado da cômoda. Sempre fui do tipo que encontra conforto nos livros, que vê poesia até nas coisas mais mundanas. Talvez por isso tenha demorado tanto para me permitir esse tipo de relacionamento. Por anos, preferi a companhia dos versos de Drummond à complexidade dos sentimentos humanos reais. Foi quando aconteceu. O celular dele vibrou em cima da cômoda, bem ao lado da minha poltrona. Uma única vibração, seguida do brilho da tela acendendo. Não era minha intenção olhar. Juro que não era. Mas o nome apareceu ali, grande e impossível de ignorar, junto com uma prévia da mensagem que fez meu estômago revirar. Saudades de ontem à noite. Quero mais. Giovanna. Giovanna. O nome ecoou na minha mente como um eco distorcido. Eu conhecia esse nome. Caio havia mencionado uma colega de trabalho chamada Giovanna algumas vezes, sempre em contextos profissionais, sempre de passagem. Giovanna do setor de projetos. Giovanna que está cuidando do contrato de Londrina. Giovanna recém-divorciada que está se adaptando ao escritório. Meus dedos tremeram involuntariamente, fazendo o livro escorregar do meu colo. O som das páginas se fechando pareceu amplificado no silêncio do apartamento, competindo apenas com o barulho da água ainda correndo no banheiro. Por um momento, considerei que poderia ser um engano. Talvez fosse uma mensagem de trabalho mal interpretada. Talvez o emoji fosse apenas... Não. Quem estava eu tentando enganar? Saudades de ontem à noite? Não tinha interpretação alternativa possível. Ontem à noite. Ontem à noite, Caio havia chegado tarde, por volta das 10h30, dizendo que ficara até mais tarde no escritório revisando plantas de um projeto importante. Havia tomado banho rapidamente, alegando estar exausto, e dormira virado para o lado contrário ao meu na cama. Na época, achei que fosse apenas cansaço. Senti como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. Uma sensação estranha, como se eu estivesse observando a cena de fora do meu próprio corpo. A chuva continuava batendo na janela. O chuveiro continuava funcionando. A vida continuava seguindo seu curso normal, enquanto meu mundo implodia silenciosamente. Levantei da poltrona com movimentos mecânicos, como se cada gesto precisasse ser conscientemente planejado. Caminhei até a cozinha e me servi um copo de água, tentando processar o que acabara de ver. Minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o copo. 3 meses morando juntos. 2 anos e meio de namoro. E uma mensagem de 12 palavras havia destruído tudo. Quando ouvi a porta do banheiro se abrindo, voltei rapidamente para a sala, pegando o livro do chão e fingindo que nada havia acontecido. Caio apareceu com a toalha enrolada na cintura, o cabelo ainda úmido, sorrindo daquele jeito que eu achava encantador apenas alguns minutos antes. "E aí, amor, como foi seu dia?" perguntou, se aproximando para me dar um beijo na testa. Seu beijo queimou minha pele como ferro em brasa. "Normal. Menti.
forçando um sorriso. Corrigi provas. Organizei seus livros. E você? Ele pegou o celular da cômoda, o mesmo celular que ainda guardava a mensagem de Giovanna, e olhou rapidamente a tela antes de colocá-lo no bolso da calça jeans que vestira. Dia corrido no escritório. Muita coisa para resolver. Outra mentira. Eu percebia agora. Ou talvez não fosse mentira. Talvez ele realmente tivesse muita coisa para resolver, apenas não do tipo que eu imaginava. Naquela noite, fingi que tudo estava normal. Comemos a lasanha, assistimos a um filme, fomos para a cama, mas enquanto Caio dormia ao meu lado, eu permaneci acordada até as primeiras horas da manhã, olhando o teto e tentando decidir o que fazer com o que havia descoberto. Uma parte de mim queria acordá-lo naquele momento, confrontá-lo, exigir explicações. Outra parte, a parte que sempre fora mais forte em mim, queria entender completamente a situação antes de agir. Afinal, eu era professora de literatura. Sabia que toda história tem múltiplas camadas e que as melhores decisões raramente são tomadas no calor do momento. Foi ali, naquela madrugada insone, que decidi investigar, não por desconfiança doentia ou paranoia, mas por necessidade de compreender a verdade completa antes de decidir o futuro da minha vida. Sem saber ainda, eu acabara de dar o primeiro passo em uma jornada que me transformaria completamente. Os dias seguintes se transformaram em uma performance teatral da qual eu era simultaneamente atriz e espectadora. Acordava todas as manhãs ao lado de Caio, preparava café para nós dois, conversava sobre o tempo e os planos do dia, e me despedia com um beijo que sabia a mentira. Ele continuava sendo o mesmo homem gentil e atencioso de sempre, o que de alguma forma tornava tudo ainda mais perturbador. Durante as aulas na escola, eu me pegava perdida em pensamentos, analisando cada detalhe das últimas semanas como se fosse um texto literário cheio de simbolismos ocultos. As mensagens de reunião até tarde, os banhos longos demais quando chegava em casa, as mudanças sutis no comportamento, pequenos sinais que minha mente apaixonada havia escolhido ignorar. Foi na segunda-feira seguinte à descoberta que decidi agir. Caio havia saído para o trabalho às 7h30, como sempre, me dando um beijo na bochecha e prometendo chegar cedo para jantarmos juntos. Liguei para a escola e disse que estava com enxaqueca. Tecnicamente não era mentira, já que não conseguia parar de pensar. Sentei-me no computador dele, que ficava na pequena escrivaninha do quarto. Sabia sua senha, nossa data de namoro, algo que agora me parecia ironicamente ingênuo. Comecei pelo e-mail corporativo. Não demorou muito para encontrar o que procurava. Giovanna Mendes aparecia com frequência nos e-mails de trabalho. Reuniões de projeto, relatórios, discussões sobre cronogramas. Tudo muito profissional na superfície, mas havia algo no tom das mensagens que me chamou a atenção. Pequenas piadas internas, comentários que não eram exatamente sobre trabalho, uma proximidade que ultrapassava o meramente profissional. Encontrei o primeiro rastro real em um e-mail de 3 semanas atrás. Caio havia enviado para Giovanna os detalhes de um hotel em Londrina, onde supostamente ficariam hospedados durante uma visita técnica. 2 quartos separados, conforme as normas da empresa. Mas em uma mensagem posterior, encontrei a reserva real. Um quarto duplo, pago com o cartão corporativo. Meu estômago se revirou. Não era apenas uma traição emocional ou alguns encontros escondidos. Eles estavam usando recursos da empresa, arriscando suas carreiras, transformando viagens de trabalho em escapadas românticas. A frieza calculista disso tudo me deixou ainda mais nauseada do que a traição em si. Continuei investigando, movida por uma mistura de determinação e masoquismo. Encontrei registros de jantares caros pagos como reuniões de negócio, reservas em hotéis durante fins de semana supostamente livres e uma série de e-mails que, lidos nas entrelinhas, contavam toda a história. Giovanna havia começado a trabalhar na empresa 6 meses atrás, recém-divorciada e, segundo descobri em suas redes sociais, aparentemente especialista em conseguir atenção masculina. Suas fotos no Instagram eram estrategicamente sedutoras, sempre acompanhadas de legendas sobre recomeços e novas fases da vida. Nos comentários, encontrei alguns de Caio, curtidas discretas, emojis de fogo, pequenos sinais de uma admiração que ele escondia de mim. O que mais me doeu foi perceber a cronologia. A primeira curtida de Caio em uma foto dela datava de 5 meses atrás.
apenas um mês depois que havíamos decidido morar juntos. Enquanto eu estava escolhendo cortinas e imaginando o nosso futuro, ele já estava se envolvendo emocionalmente com outra pessoa. Durante essa semana de investigação, eu me transformei em alguém que não reconhecia. Checava o celular dele quando ia ao banheiro, memorizava os horários de suas mensagens, observava mudanças em seu comportamento com uma precisão científica. Era exaustivo e autodestrutivo, mas eu não conseguia parar. Foi nessa época que voltei a escrever. Não poesia romântica como costumava fazer na faculdade, mas textos sombrios, carregados de uma raiva que eu nem sabia que possuía. Comecei a postar alguns desses textos em meu blog abandonado, sem grandes expectativas. Eram desabafos disfarçados de literatura, reflexões sobre traição, confiança e a fragilidade dos relacionamentos modernos. Para minha surpresa, os textos começaram a ter repercussão. Comentários de mulheres que se identificavam com os sentimentos que eu descrevia, compartilhamentos, mensagens privadas de pessoas que passavam por situações similares. Sem perceber, eu havia tocado em uma ferida coletiva. A escrita se tornou meu refúgio e minha válvula de escape. Enquanto fingia normalidade com Caio, eu despejava toda a minha dor e raiva nas palavras. Era como se tivesse redescoberto uma parte de mim que havia adormecido. A mulher que não aceitava passivamente as circunstâncias, que transformava dor em arte, que tinha voz própria. Na sexta-feira daquela semana, Caio chegou em casa com flores, margaridas brancas, minhas favoritas. Disse que tinha sentido que eu estava distante ultimamente e queria me agradar. A ironia era tão dolorosa que quase ri. Ali estava ele, tentando aliviar uma culpa que eu nem deveria conhecer, oferecendo flores enquanto continuava mentindo sobre seus paradeiros. Aceitei as flores com um sorriso forçado e as coloquei em um vaso. Naquela noite, escrevi um dos meus textos mais intensos, sobre flores que nascem da mentira e como às vezes a beleza é apenas uma máscara para esconder a podridão. O texto viralizou no dia seguinte. Eu estava começando a entender que minha dor tinha poder e que talvez fosse hora de usá-lo. 2 semanas depois da descoberta, eu havia me tornado uma especialista na vida dupla de Caio. Conhecia os horários de suas mensagens com Giovanna, sabia quando eles se encontravam, havia mapeado cada mentira contada nas últimas semanas, mas carregar todo esse conhecimento sozinha estava me consumindo por dentro. Foi numa quinta-feira chuvosa que decidi confrontá-lo. Não por impulso, mas porque havia chegado ao limite da minha capacidade de fingir. Cheguei da escola mais cedo e o encontrei no sofá, mexendo no celular com um sorriso discreto no rosto. O tipo de sorriso que eu costumava achar encantador e que agora me dava náuseas. Caio, precisamos conversar, disse, sentando-me na poltrona em frente a ele. Ele levantou os olhos do telefone e por uma fração de segundo vi algo parecido com culpa passar por seu rosto. Mas foi rápido demais, substituído por uma expressão de curiosidade fingida. Claro, amor. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo, tentando manter a voz firme. Eu sei sobre a Giovanna. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Caio ficou completamente imóvel, como se estivesse calculando mentalmente suas opções. Então, para minha surpresa absoluta, ele sorriu. Élida, do que você está falando? Giovanna é uma colega de trabalho. Você está se referindo a alguma coisa específica? A facilidade com que ele mentiu me deixou atordoada. Não era nervosismo ou gaguejo. Era uma negação fria, calculada, quase convincente. Se eu não tivesse visto as evidências com meus próprios olhos, talvez até acreditasse. Eu vi as mensagens. Caio, eu sei dos hotéis, das viagens, de tudo. Sua expressão mudou então, mas não da forma que eu esperava. Em vez de culpa ou arrependimento, vi raiva. Uma raiva fria que nunca havia visto nele antes. Você invadiu minha privacidade? Sua voz subiu um tom. Élida, eu não acredito que você fez isso. Isso é paranoia. É insegurança doentia. E ali estava, a inversão que eu não havia previsto. De alguma forma, eu havia me tornado a vilã da história. A mulher paranoica que vasculhava o celular do namorado, que criava problemas onde não existiam. Caio, eu vi as evidências. Eu não inventei nada. Que evidências? Mensagens de trabalho? Você está interpretando tudo errado porque está insegura. Ele se levantou, caminhando de um lado para outro da sala como se fosse a vítima da situação. Élida, eu te amo.
Não posso acreditar que você duvida de mim por causa de... Do quê? Ciúme de uma colega de trabalho? Por um momento, uma parte minúscula de mim considerou a possibilidade de estar errada. A forma como ele falava era tão convincente, tão ferida, que quase me fez questionar minha própria sanidade. Talvez eu tivesse interpretado errado. Talvez... Não. Eu sabia o que havia visto. Saudades de ontem à noite. Quero mais. Isso não é mensagem de trabalho, Caio. Ele parou de andar e me encarou. Por um segundo, vi o homem que eu pensava conhecer desaparecer completamente, substituído por alguém frio e manipulador. Você está obcecada, Élida. Isso não é saudável. Talvez você devesse procurar ajuda. Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Não apenas pela crueldade, mas pela estratégia por trás delas. Ele estava tentando me fazer duvidar da minha própria percepção da realidade, transformando minha dor legítima em doença mental. Eu não sou louca, Caio. Não disse que você é louca. Disse que você está agindo de forma obsessiva. E, honestamente, isso está me assustando. Naquela noite, depois de horas de discussão que não levaram a lugar nenhum, me tranquei no banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Não apenas pela traição, mas pela forma cruel como ele havia distorcido a situação. Era como se os 2 anos e meio de relacionamento nunca tivessem existido, como se o homem gentil e atencioso fosse apenas uma máscara. Liguei para Tainara, minha amiga desde a época do colégio, a única pessoa que conhecia todos os meus medos e inseguranças. Ela dirigiu de Pinhais até Curitiba no meio da madrugada apenas para me buscar. Élida, olha para mim, disse ela, segurando meu rosto entre as mãos no estacionamento do meu prédio. Você não é louca. Você não está exagerando. E isso não é amor. Mas e se eu estiver errada? E se? E se o quê? E se você tiver sonhado com as evidências que viu? E se tiver inventado as mentiras dele? Tainara balançou a cabeça. Amor. Isso não é amor. Isso é apego. É medo de ficar sozinha. É você se agarrando em uma fantasia. Passamos a madrugada conversando no seu apartamento. Tainara, com sua franqueza brutal típica de libriana, me fez enxergar coisas que eu não queria ver. Como eu havia perdido pedaços de mim mesma para manter aquele relacionamento. Como havia parado de escrever, de sair com amigas, de fazer as coisas que me davam prazer. Tudo para me encaixar na vida perfeita que eu pensava que estávamos construindo. Você sabe qual é o pior de tudo? Perguntou ela, servindo o 3º café da madrugada. É que você está tratando isso como se fosse uma tragédia romântica, como se fosse a heroína sofrida de uma novela. Mas a verdade é que você está sendo enganada por um homem medíocre, que nem tem a decência de assumir o que fez. Suas palavras foram duras, mas necessárias. Quando o sol nasceu, eu havia tomado uma decisão. Não ia mais tentar salvar aquele relacionamento. Não ia mais aceitar ser tratada como se fosse louca por questionar o óbvio, mas também não ia simplesmente sair de cena como uma vítima silenciosa. Se Caio queria jogar sujo, eu estava pronta para mostrar que também sabia jogar. Voltei para o apartamento na manhã seguinte, com uma clareza mental que não sentia há semanas. Caio havia saído para o trabalho, deixando um bilhete na geladeira dizendo que precisávamos conversar melhor quando ele voltasse. A ironia me fez sorrir amargamente. Agora ele queria conversar. Sentei-me na escrivaninha com meu notebook pessoal e comecei a organizar metodicamente tudo o que havia descoberto. Não mais como uma mulher desesperada procurando confirmação de suas suspeitas, mas como uma estrategista planejando sua próxima jogada. Criei pastas digitais organizadas por datas e tipos de evidência, screenshots de conversas, prints de e-mails corporativos, registros de gastos suspeitos com cartão da empresa, reservas de hotéis pagas indevidamente. Cada documento foi catalogado com precisão cirúrgica. Se eu fosse fazer isso, faria direito. O que mais me impressionou foi a quantidade de material que eles me haviam dado. Caio e Giovanna não foram apenas infiéis, foram criminosamente descuidados. Usavam e-mails corporativos para marcar encontros, pagavam hotéis e jantares românticos com verbas de representação da empresa. E até mesmo utilizaram o carro da empresa para suas escapadas. Havia uma conversa particularmente reveladora, onde Giovanna sugeria que eles aproveitassem uma suposta reunião de projeto em Foz do Iguaçu para passar um fim de semana nas cataratas. O melhor de tudo, ela mesma havia detalhado como fariam para justificar os gastos extras como pesquisa de mercado regional. Durante 3 dias,
Trabalhei na construção do dossiê mais completo possível. Cada evidência foi contextualizada. Cada irregularidade foi documentada com precisão legal. Não era apenas sobre a traição. Era sobre má conduta profissional, uso indevido de recursos corporativos e violação clara do código de ética da empresa. Enquanto organizava as evidências, meus textos no blog continuavam ganhando tração. O último post, uma reflexão sobre homens que transformam suas vítimas em vilãs, havia sido compartilhado mais de 5.000 vezes. Editoras começaram a entrar em contato, e recebi até mesmo um convite para uma palestra sobre literatura feminina contemporânea, em uma universidade de São Paulo. Era estranho como a pior fase da minha vida estava simultaneamente se tornando a mais produtiva. A dor havia desbloqueado uma criatividade que eu não sabia que possuía. Cada palavra que escrevia era uma pequena vingança, uma forma de transformar humilhação em arte. Na quarta-feira, finalizei o dossiê. 63 páginas de evidências meticulosamente organizadas, incluindo planilhas de gastos irregulares, cronologia detalhada dos encontros e até mesmo análise comparativa entre os relatórios de viagem oficiais e os gastos reais. Se eu fosse trabalhar no departamento de compliance de alguma empresa, certamente seria promovida. O passo seguinte exigiu mais pesquisa. Descobri que a empresa onde Caio trabalhava tinha uma política de denúncias anônimas muito bem estruturada, incluindo um portal online protegido e um departamento de ética corporativa que levava essas questões a sério. Perfeito. Naquela noite, Caio chegou em casa com um buquê de rosas vermelhas, bem maior que as margaridas da semana anterior. Estava visivelmente nervoso, com aquele sorriso forçado que eu agora reconhecia como sua máscara de culpa. Élida, amor, sobre nossa conversa de ontem. Acho que exagerei na reação. Você tem direito de ter dúvidas. E eu deveria ter sido mais compreensivo. Interessante. Ele estava mudando de estratégia. Provavelmente havia percebido que o gaslighting não funcionara completamente e agora tentava uma abordagem mais conciliadora. Está tudo bem, Caio. Respondi com uma calma que o pegou de surpresa. Eu também exagerei. Talvez seja apenas a tensão de morarmos juntos. Ainda estamos nos adaptando. O alívio no rosto dele foi quase patético. Ele realmente acreditou que havia conseguido manipular a situação de volta ao controle. Jantamos normalmente, assistimos a um filme, e ele até tentou uma aproximação física que eu delicadamente recusei, alegando cansaço. Durante toda a noite, mantive uma performance perfeita de normalidade, enquanto internamente me preparava para o que faria no dia seguinte. Pela manhã, depois que Caio saiu para o trabalho, acessei o portal de denúncias da empresa. Com mãos firmes, criei uma conta anônima e comecei a fazer o upload de todos os documentos do dossiê. Cada arquivo foi categorizado corretamente. Má conduta profissional, ENU, uso indevido de recursos corporativos, violação do código de ética, U. Na descrição da denúncia, fui direta e objetiva. Venho, por meio desta, reportar sérias irregularidades envolvendo os funcionários Caio Santos Silva, ENG, Civil, Setor de Projetos, e Giovana Mendes, analista de projetos. Conforme documentação anexa, ambos estão utilizando recursos da empresa, cartão corporativo, verbas de representação, veículos da frota, para encontros pessoais, incluindo hospedagens em hotéis e jantares não relacionados a atividades profissionais. As evidências incluem e-mails corporativos com teor pessoal inadequado, registros de gastos irregulares e relatórios de viagem fraudulentos. Solicito investigação detalhada, pois além da questão ética, há potencial prejuízo financeiro à empresa. Anexei todos os 63 documentos organizados e cliquei em enviar. Uma sensação estranha me tomou. Não era exatamente alívio, nem satisfação. Era mais como se estivesse assistindo uma peça de dominó cair em câmera lenta. Havia colocado em movimento algo que não poderia mais ser interrompido. Naquela tarde, comecei a empacotar discretamente minhas coisas mais importantes. Não todas. Não queria levantar suspeitas ainda. Mas meus livros favoritos, documentos pessoais e algumas roupas foram organizados em caixas que guardei no armário. A vingança estava em movimento. Agora era apenas questão de tempo. Uma semana depois de enviar a denúncia, as coisas começaram a acontecer. Caio chegou em casa na segunda-feira com uma expressão que eu nunca havia visto antes. Uma mistura de pânico e confusão que fez meu estômago se revirar.
Não de culpa, mas de uma satisfação estranha que eu não sabia que era capaz de sentir. Élida, aconteceu uma coisa no trabalho, disse ele, largando a pasta no chão com mais força que o necessário. Alguém fez uma denúncia anônima contra mim e a Giovanna, sobre o uso inadequado de recursos da empresa. Levantei os olhos do livro que fingia ler, assumindo uma expressão de preocupação genuína. Meu Deus, Caio, que tipo de denúncia? Dizem que estamos usando cartão corporativo para gastos pessoais, que nossas viagens são irregulares. Ele passou as mãos pelos cabelos, visivelmente desesperado. É absurdo, obviamente. Alguém quer me prejudicar. Mas quem faria isso? Não sei. Talvez alguém com inveja da minha posição. Ou, não sei. Élida. É tudo muito estranho. Durante os dias seguintes, observei a lenta implosão da vida que Caio havia construído. Ele e Giovanna foram afastados de seus projetos principais, enquanto o departamento de compliance conduzia a investigação. A tensão era palpável. Ele chegava em casa cada vez mais cedo, sempre com alguma nova atualização sobre as injustiças que estava sofrendo. O que ele não sabia era que eu acompanhava cada desenvolvimento através dos contatos que havia feito durante minha pesquisa inicial. A secretária do compliance, que também seguia meu blog, havia começado a me mandar mensagens discretas sobre o andamento do caso. Na quinta-feira, Giovanna foi demitida por justa causa. A investigação havia encontrado evidências irrefutáveis de má conduta. Na sexta, Caio foi suspenso sem remuneração enquanto a empresa decidia se abriria processo criminal por apropriação indébita. Foi nesse mesmo dia que tomei a decisão final. Enquanto Caio estava na empresa tentando se defender, empacotei o resto das minhas coisas. Não foi dramático nem emotivo. Foi prático e definitivo. Deixei apenas uma carta em cima da cama que compartilhávamos há 3 meses. Caio, quando você ler isto, eu já terei partido. Não há nada mais para discutirmos. Você estava certo sobre uma coisa. Eu realmente estava investigando você. E encontrei exatamente o que suspeitava encontrar. A diferença entre nós é que você usou sua descoberta para me manipular e me fazer duvidar da minha própria sanidade. Eu usei a minha para buscar justiça. Espero que você e Giovanna tenham aproveitado bem aqueles hotéis pagos com dinheiro da empresa. Não tente me contactar. Élida, te mudei-me temporariamente para o apartamento da Tainara enquanto procurava um lugar próprio. Bloqueei Caio em todas as redes sociais. Mudei meu número de telefone e criei até mesmo um novo e-mail pessoal. Era como se estivesse renascendo, deixando para trás não apenas um relacionamento tóxico, mas uma versão de mim mesma que eu não reconhecia mais. Foi durante essa época de transição que decidi escrever o artigo que mudaria tudo. Passei uma semana inteira trabalhando no texto que viria a se tornar viral. Relacionamentos corporativos e o preço do silêncio. Como homens em posição de poder ainda acreditam que são intocáveis. O artigo não mencionava nomes, mas qualquer pessoa do meio corporativo de Curitiba que lesse reconheceria a história. Falava sobre a cultura machista que permite que homens em posições de liderança acreditem que podem usar recursos da empresa para suas aventuras pessoais. Sobre como a cumplicidade silenciosa das instituições perpetua esses comportamentos. E sobre como, às vezes, a justiça vem de onde menos se espera. O texto foi publicado numa revista digital de grande circulação e viralizou em menos de 24 horas. Recebeu mais de 50.000 compartilhamentos. Foi republicado em diversos blogs feministas e gerou debates acalorados nas redes sociais sobre ética corporativa e assédio no ambiente de trabalho. 3 meses depois, eu estava em São Paulo, dando minha primeira palestra sobre ética feminina e empoderamento através da literatura, para uma plateia de 200 pessoas. Meu blog havia se transformado em um espaço respeitado de discussão sobre relacionamentos tóxicos e manipulação emocional. Uma editora havia me procurado para publicar um livro de contos baseados em histórias reais de mulheres brasileiras. Soube, por acaso, através de uma amiga em comum, que Caio havia sido demitido definitivamente e estava enfrentando um processo judicial. Giovanna, segundo a mesma fonte, estava trabalhando em uma cidade do interior do Paraná, longe de seu antigo círculo social. Não senti pena, não senti raiva. Senti apenas uma satisfação tranquila de quem havia aprendido uma lição valiosa. Às vezes, a vingança não precisa de gritos ou cenas dramáticas. Basta estratégia, evidências e paciência.
Naquela noite, no meu apartamento novo em Curitiba, menor que o anterior, mas completamente meu, escrevi em meu diário uma reflexão que se tornaria a epígrafe do meu futuro livro. Perdão é para quem merece. Para o resto, existe justiça. E para aqueles que tentam nos fazer duvidar de nossa própria realidade, existe a consequência inevitável de suas próprias escolhas. Fechei o diário e sorri. Pela primeira vez em meses, o sorriso era genuíno. A nova Élida havia nascido, e ela sabia exatamente qual era o seu valor. Fim. Obrigada por assistir até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.